Oi, oi. Oi, Poliana. Oi, professora. Vamos ajeitando aqui áudio. O pessoal está Isso, chegando. Sejam bem-vindos todos e todas. isso. Tá bom assim, Pessoal, Poliana? tá ótimo, professora. Só ajeitando aqui a som e a imagem. Esperar o pessoal entrando, né? Agora Isso, são falta um minuto, um minutinho. 5, a gente começa, tá bom? Vamos Como entrando é aí, que tá, gente. como é que tá a participação nas redes? Tá boa, né, Poliana? Tá, o pessoal tá aderindo em nossas redes. A gente agradece muito aí para quem já está acompanhando. E é o meio que a gente tem mais rápido, né, de conversar com a comunidade acadêmica, quem ainda não é acadêmico, quem ainda não é servidor da universidade, quem Uhum, gosta da UFNT, né, quem se preocupa com a UFNT. Então, é o nosso uhum. canal de comunicação mais rápido. Poliana, a UFNT, esses dias eu estava refletindo sobre isso. A UFNT vai ser a universidade mais tocantinense, porque quando eu olho para os quadros da UFNT hoje, para os professores que já estão lá, boa parte dos técnicos são filhos do Tocantins. Então, eu estava refletindo sobre isso e eu acho isso sensacional. São os filhos da terra conduzindo as instituições, né, do Estado. Esses dias eu estava pensando nisso, nossa, que maravilha, né? Hoje a UFT ela é conduzida por pessoas que gostam do Tocantins, que abraçaram o Tocantins, mas que não são tocantinenses, né? E Verdade. a UFNT vai nascer com tocantinenses dentro da instituição. Isso, Uhum. com certeza, vai fortalecer muito a identidade, né? A identidade da instituição, o pertencimento. Eu estou muito feliz com A tudo isso. vontade de fazer acontecer, né, professora? Isso vai Perfeito, ser o perfeito, principal. perfeito. E é importante, eu acho que é importante reforçarmos isso, sabe? Reforçar isso na comunicação. Ser uma universidade genuinamente tocantinense, né? Conduzida, em grande parte, por tocantinenses. Verdade. É DNA Tocantinense. Já deu 5 já? E 5 horas. Então, antes da gente começar as nossas respostas, né, explicar para quem entrou que do dia da sexta-feira, dia 5, até ontem, nós recebemos as perguntas. Então, assim, nós fizemos um compilado dessas perguntas e a professora vai responder para a gente. A professora Ana Lúcia é vice-reitora da UFT, da Universidade Federal do Tocantins, e presidente da Comissão Central de Transição. Então, ela que está à frente aí desse momento de transição dos campos de Araguaína e Tocantinópolis, saindo do Acena de UFT para o UFNT. Então, todas as perguntas que mandaram 47, 48 perguntas para a gente. Então, acredito que pelo compilamento, o resumo que eu fiz, algumas muito repetidas, então a gente acabou que dividiu em 5 blocos, tá? Para o pessoal ficar acompanhando. O primeiro bloco, a gente vai falar sobre transição, depois infraestrutura, administração, cursos e, por fim, concursos. Tá? Então, esses foram os 5 principais assuntos questionados, as principais perguntas que nos fizeram nas redes sociais e pelo e-mail também da UFNT. Tá bom? Alguma dúvida, professora? Não, não. Tudo Então, certo. pessoal, então tá bom. Pessoal, para quem não sabe, a UFNT ela foi criada no ano passado, no dia 8 de julho, tá? Foi pela lei 13.856, e a UFNT ela vai nascer do desmembramento. Araguaína e Tocantinópolis, que eram os campos da UFT, agora vão se tornar UFNT, tá? Mas a primeira pergunta, acho que já pode ir direto para o primeiro bloco aí da transição, né? E algumas pessoas já vêm perguntando, não só nas redes, mas nas ruas, aqui a gente escuta. Só para informar, eu estou na minha casa, em Araguaína, isolada, a professora Ana Lúcia também está na casa dela, isolada, então a gente não está. Estamos cumprindo home office, isolamento social, tá, pessoal? E primeira pergunta, professora. A UFT, em Araguaína e Tocantinópolis, ela será extinta e passará a ser só o FNT ou vão existir as duas em Araguaína e Tocantinópolis? bom. Boa tarde, Poliana. Boa tarde a todos que nos ouvem. É um prazer muito grande estar aqui com vocês, prestar todos os esclarecimentos.
O papel dessa comissão de transição é um papel, antes de responder, é um papel técnico, eu quero deixar isso muito claro, nós estamos trabalhando juntos com os atores, com os professores, com os técnicos do campo de Araguaína, do campo de Tocantinópolis, e nós queremos preparar um ambiente para que a UFNT seja implantada nas melhores condições possíveis. Respondendo agora a sua pergunta, Poliana, deixar claro que a UFT em Araguaína e em Tocantinópolis, ela se extingue, né? Então, nós teremos apenas uma universidade e que ela seja forte, né? E que atenda aos anseios do norte do Tocantins, né? E ao norte do Brasil também. Então, nós teremos uma única universidade que será a UFNT, mas nós continuaremos juntos, né? Trabalhando em parceria, numa grande rede, fortalecendo a rede de pesquisa, a rede na graduação, na pós-graduação, nos projetos de extensão. Essa universidade surge exatamente para fortalecer o Tocantins, para fortalecer a educação superior do Tocantins e para fortalecer a educação, de um modo geral, no estado do Tocantins, também no estado do Maranhão e no estado do Pará. Porque a região aqui, ela recebe muitas pessoas, né? Desse sul do Maranhão, sul do Pará, sudeste do Pará. Tá certo, professora. A próxima pergunta é: qual a previsão para iniciar o FNT? O pessoal aqui está bem ansioso. É verdade, de fato, né? Nós não podemos, nesse momento, Poliana, cravar, né, uma data, mas o passo a passo, né, é importante que a gente passe um pouco da cronologia, né? Então, o primeiro passo para a efetiva implantação do UFNT será a nomeação, será por meio da nomeação do reitor pro tempore. Então, na sequência, o que virá na sequência? Na sequência virá a constituição de uma equipe, a migração dos sistemas, a migração dos cursos de graduação. Então, esse é um processo que, infelizmente, não depende só da UFT e dos atores da UFNT, dos campos de Araguaína e de Tocantinópolis, mas depende de variáveis externas, depende de liberação de código de vaga, depende da liberação das funções que serão fundamentais para a composição da reitoria, para a composição das pró-reitorias, né? Para a composição da equipe técnica, porque nós precisamos também de pessoas que possam compor, não é, as pró-reitorias e que possam, de fato, para que a UFT possa, de fato, ganhar autonomia e na sua gestão. Então, eu imagino que nesses 60, no máximo 70 dias, nós já teremos a nomeação do reitor pro tempore, né? Os encaminhamentos já foram dados, nós fizemos uma reunião com a Secretaria de Ensino Superior do MEC, nós da UFT, juntamente com os professores, as pessoas que estão à frente da UFT, e o MEC já deu esse encaminhamento para a nomeação do reitor pro tempore, que eu acredito que em 70 dias no máximo deve sair. Então, aí no próximo semestre a gente já tem. Na verdade, já está bem aí, né, professora? Sim. Eu acredito que... Eu acredito, nós acreditamos, né? Porque isso já foi conversado com todos os colegas da UFNT, né? Do campus de Araguaína e Tocantinópolis. Nós acreditamos que em agosto nós já teremos um reitor nomeado. Isso é bom. Muito positivo para a gente. Que é o primeiro passo. Né, é o primeiro passo. Isso. O segundo, né, professora? O primeiro foi a criação, vamos dizer assim. Então, na verdade, segundo passo, digamos, exato. Isso. Então, a última pergunta do bloco transição. Essa transição, ela se encerra em 2021 ou a gente tem que esperar aí, nomeou pro tempore e pronto, já acabou a transição? Não, a transição não acaba com a nomeação do pro tempore, né? Até porque, como eu já falei, nós dependemos de variáveis externas, nós dependemos de encaminhamentos e decisões do próprio Ministério da Economia. Eu diria, para deixar já claro para todos que nos ouvem, que o maior problema nosso não será no Ministério da Educação, mas é no Ministério da Economia, que é quem libera as funções e os cargos, né? E sem as funções e cargos, sem os cargos e as funções liberadas, nós teremos muita dificuldade, de fato, de implantar a UFNT. Portanto, eu entendo que a comissão de transição ficará por um bom período. Eu penso que esse ano, até 2021,
eu creio que até 2021 nós estaremos juntos aí, trabalhando na efetiva implantação da UFNT. Tá certo, professora. Nosso bloco de transição já terminou. Só para lembrar para quem está nos acompanhando, nós separamos as perguntas foram enviadas até domingo, tá? Pelas nossas redes sociais, por DM, por e-mail, e separamos em 5 blocos: transição, infraestrutura, administração, cursos e concursos, tá? Quem está entrando agora, que está chegando muita gente, a gente fica feliz com isso. Nós já falamos de transição, tá? Agora a gente fala da infraestrutura, que também tivemos muitas perguntas relacionadas à infraestrutura. A primeira delas, o pessoal de Araguaína e Tocantinópolis quer saber. Com a instalação da UFNT, vai vir verba para reformar os campos? Né? Sim. A partir do momento em que a UFNT for efetivamente implantada, ela fará a sua piloto, que é o projeto de lei orçamentária, né? Ela vai receber um limite, né, que o MEC vai encaminhar, e a UFNT terá autonomia para alocar os recursos, né? Evidentemente que vai precisar, como já acontece, né, de uma boa articulação. Os parlamentares do Tocantins abraçaram não só a UFNT, abraçaram o ensino superior do Tocantins, o ensino federal público. Então, assim como tem um compromisso muito grande com a UFT, com o IFTO, também estão tendo um compromisso muito forte com a UFNT, todos os parlamentares da bancada federal. E eu não tenho dúvida, Poliana, de que essa bancada, os deputados e os senadores, irão fazer um trabalho para colocar recurso, assim como já colocam no orçamento da UFT e do IFTO, vão também colocar recurso na UFNT para que ela possa fortalecer a sua estrutura física. Nós precisamos consolidar o curso de medicina, nós precisamos fazer com que o HDT seja um hospital de referência. Nós vamos, com toda certeza, fazer com que o HDT cresça, possa expandir mais ainda os seus serviços. Então, eu acredito que nós teremos, sim, recursos, não só dentro daquilo que o MEC destina, que nós sabemos que é pouco, né? Mas a UFNT terá condição, juntamente por meio da bancada, por meio de captação de recursos. Nós temos um grupo muito, muito, muito competente de professores, de técnicos, de pesquisadores, que terão condições de captar recursos e fortalecer toda a estrutura, os campos, melhorar os ambientes, os laboratórios, e criar um ambiente extremamente salutar para o desenvolvimento da pesquisa, do ensino, que serão tão importantes para o desenvolvimento do Norte do Tocantins e do Brasil. Certo, professora. E aproveitando o gancho, que você falou da estrutura, tem uma pergunta sobre o curso de medicina, do pessoal aqui de Araguaína. Se, a gente já vai para a terceira aí, se terá melhorias ele falou curso de medicina, mas é na unidade, né? Que aqui em Araguaína nós temos 4 unidades dentro do campus. Sim. Se tem melhorias para a unidade lá onde funciona o curso de medicina, que é o CCS, com a criação da FNT. Já responde aí, né, a pergunta com a sua intervenção. Sim. Tem algo que eu preciso também deixar claro, né? Cada resposta, eu acho que eu preciso reforçar um pouco isso. O papel da comissão, ele é um papel técnico e é uma comissão de transição. Então, as decisões que serão tomadas acerca do fortalecimento dos campos, de como vai ficar o campus, as unidades, são decisões que serão tomadas pelos atores da UFNT, né? Pelo reitor nomeado, pelo reitor pro tempore, juntamente com a sua equipe, com todos os atores, né? Na universidade, todos sabem que nós trabalhamos de forma colegiada, democrática. Então, eu acredito que a equipe que vai assumir a UFNT vai fazer esse debate com a comunidade, com os técnicos, com os estudantes, com os professores, com a própria comunidade, e daí eles vão tomar a melhor decisão para o fortalecimento das estruturas da UFNT. Então, só deixar claro que esse papel não é um papel dessa comissão, mas o papel dessa comissão é criar um ambiente para que, no momento em que a UFNT for efetivamente implantada, possamos estar lá na frente, entendeu? E já travar esses debates que são extremamente importantes, que devem estar na agenda do dia dos atores que vão conduzir esse processo.
Certo, professora. E nós temos duas perguntas aqui. Cada um perguntou, acho que cada um de sua cidade. Porque na criação na criação da UFNT, na lei cita-se, né, novos campos, Xambioá e Guaraí. Então, até chegou agora uma pergunta do pessoal do Guaraí Notícias. Muito obrigada aí pela audiência. O pessoal já tinha perguntado qual a previsão para instalação dos campos de Guaraí e Xambioá. Na lei tem a previsão, mas a gente, por enquanto, está tentando organizar Araguaína e Tocantinópolis. Seria isso, professora? Então, bastante, eu sei que a comunidade, a sociedade está ansiosa, né? Mas eu vou só reforçar o que eu já falei. 90% das decisões, 90% do que nós vamos fazer, infelizmente, não depende da nossa vontade. Tanto da comissão de transição, que é constituída por membros da UFT e da UFNT, como só das pessoas da UFNT. Porque nós dependemos de autorizações, nós dependemos de recursos, e que disponibiliza isso é o Ministério da Economia e também do MEC. Então, essa decisão de que quando que vai ser implantado o campus de Xambioá, quando que vai ser implantado o campus de Guaraí, é uma discussão que vai ficar sobre a responsabilidade da UFNT e de todos os atores, que certamente serão convidados para fazer esse grande debate, né? As representações sociais, as representações políticas, as representações dos municípios. É importante, eu quero chamar a atenção para todos que me ouvem, que a universidade pública é um patrimônio, é o maior patrimônio cultural de um país, né? E que a sociedade precisa estar engajada, né, na construção desse patrimônio. Então, eu estou aproveitando a oportunidade para passar essa mensagem para vocês que estão tendo o privilégio, né, de ter uma universidade que ela já nasce forte, né, que abracem a UFNT, que se engajem nas discussões, que busquem as suas representações políticas, que nesse momento sempre foi, mas nesse momento principalmente é muito importante. Busque o seu prefeito, busque o vereador, busque o deputado estadual, federal, os seus senadores, e juntos formem uma grande força, uma grande corrente para fortalecer a UFNT. A UFNT será o que vocês sonharem. A UFNT será fruto do trabalho de cada um, e não somente do professor, do técnico e do aluno, mas especialmente da sociedade civil. E que encarem, que entendam que essa universidade, ela não é de um reitor que vai ser nomeado, ou de meia dúzia que vai estar ali conduzindo o processo, mas ela é nossa, ela é do povo do Tocantins, um estado que precisa muito consolidar e fortalecer a educação superior, a pesquisa, e também, não só do Tocantins, mas como é uma universidade federal, pública, que ela possa se expandir para ajudar também a atender as demandas das pessoas do Maranhão, do Pará e do Norte do Tocantins. Acho que juntos, o FT e o FNT, nós poderemos fazer muito pelo Tocantins e pelo Norte. Certo. Obrigada, professora. Bom, nessa pergunta, a gente fecha agora o bloco de infraestrutura. Quiser tomar uma aguinha, professora, para dar uma descansada. Gente, muito obrigada para quem está nos assistindo aqui nesse momento. Porque a gente viu a necessidade da live, porque muitas pessoas perguntavam nas redes sociais, então assim, vamos sentar, vamos fazer um bate-papo e tirar as dúvidas. E está sendo muito positivo, porque tem muita gente mandou pergunta, tem muita gente participando, e para a gente tem sido uma alegria estar aqui com vocês. Tá bom? Juliana, e na sequência, se sobrar espaço, eu ainda respondo. Se sobrar espaço, responder outras perguntas também. Tá? Eu estou anotando o que o pessoal está mandando. Gente, pode mandar a pergunta também, tá? Nós recebemos 47, mas eu tentei dar uma resumida, mas podem mandar. E algumas perguntas que eu não respondo aqui, porque já está contemplada nas que a gente vai perguntar, tá bom? Mas podem mandar perguntas também. Vou tentar acompanhar. Bom, a gente entra agora no bloco falando sobre administração, tá? A primeira pergunta é mais técnica, mas assim, também acho que acaba que todo mundo quer saber, aluno, professor. Após a nomeação do novo reitor, quando é que os documentos passarão a adotar a identidade UFNT? Vou retomar a cronologia, né? Então, nós vamos ter o primeiro passo, a nomeação do reitor,
Vamos imaginar, vamos pensar aqui, vamos fazer uma cronologia, imaginando que tudo vai dar certo, que o MEC o Ministério da Economia vai responder com as funções, com os cargos. Então, vamos imaginar assim, o reitor pro tempore vai ser nomeado. Aí nós vamos, qual o passo seguinte? Abrir o CNPJ da universidade, que ela não tem. Ela hoje, já é uma unidade orçamentária. Então, a UFNT já existe nos sistemas federais, né? Ela já é uma unidade orçamentária. Mas ela não tem o CNPJ. Então, quando o reitor pro tempore for nomeado, nós vamos correr, vamos lá abrir o CNPJ, depois nós vamos fazer a migração dos sistemas federais, né, do sistema de pessoal, do sistema financeiro, do sistema de contabilidade, do sistema de orçamento, né? E, paralelamente, nós vamos também fazer a migração dos cursos de graduação, nós vamos fazer a migração dos cursos de pós-graduação. Então, quando esse ambiente, né, como nós estamos chamando nas nossas reuniões, quando esse ambiente ele estiver bem organizado, quando a UFNT se sentir, digamos assim, nós estamos prontos para levantar voo, né, com autonomia, totalmente emancipada, e os documentos já podem caminhar com ofícios, tudo dentro com a identidade que vocês definirem, que vocês definirem, tá? Então, é um processo, não dá para cravar dia 30 ou dia 20 de tal mês vai acontecer a migração dos documentos. Não, as coisas elas vão acontecendo, mas a gente tem que olhar sempre para uma referência. A nossa referência é a designação do reitor, que na sequência vai designar, se tiver as funções, a sua equipe, e assim a gente vai conduzindo. A UFT sempre cumprindo o seu papel de tutora no processo. Né? A universidade, a UFT, é uma tutora, e vai estar junto ao UFNT até o momento em que a UFNT desejar. Tá certo? Até o momento em que desejar. Aí já entra aqui na pergunta da questão do diploma. Tem acho que é aluno preocupado, né? Se daqui 2 semestres já vai sair com o nome UFT ou UFNT, você está preocupado. Infelizmente eu não vou poder dar uma resposta como deseja, mas não dá para definir uma data, tá? Vamos aguardar, vamos aguardar a nomeação do reitor, vamos aguardar o próximo passo. Eu não quero aqui dizer que vai ser no próximo semestre, aqui a 2 semestres. Pode ser que sim, pode ser que não, tá? Mas nós vamos trabalhar, eu acho que o compromisso nosso, né, tanto nós da UFT, que estamos tutoriando a UFNT, como dos atores da UFNT e também das pessoas que apoiam, né, a sociedade que apoia a implantação da UFNT, é que as coisas aconteçam com tranquilidade e num ambiente com muita responsabilidade, que essas coisas aconteçam com muita responsabilidade. Eu penso que todos nós temos o compromisso de fazer o melhor, né? Todos nós sabemos e temos o compromisso de que o Tocantins e que o norte do Brasil precisa muito de universidades e de educação. E esse é o nosso compromisso. Então, passar por cada passo, por cada processo, com tranquilidade, com responsabilidade e também passando credibilidade para a sociedade. Né? Então, eu não me preocupo muito se vai ser amanhã ou depois, mas que vai acontecer. Só resumindo, então, ainda por enquanto, o diploma, a gente sai com o nome UFT. Por enquanto. Por enquanto, sim. Perfeito, exato. Tá? Então, por enquanto. Documentação, por enquanto, ainda também é UFT. Outra pergunta, essa já é em relação com a HDT, né? Quer saber se o contrato de gestão da EBSER, gente, para quem não sabe, é a empresa pública que administra o Hospital de Doenças Tropicais da UFT, nosso hospital universitário aqui em Araguaína, tá? Então, eles querem saber se esse contrato ele vai ser um FT, um FNT, como é que vai dar esse processo? Se já está dentro do pacote, já... Sim, já conversei com o professor Bovolato, com o superintendente da EBSER, que é o Guimarães, José Pereira Guimarães Neto, e nós entendemos que, porque a própria lei diz isso, né, tanto a parte de pessoal quanto a parte de patrimônio, tudo que estiver em Araguaína e Tocantinópolis pertence ao UFNT,
tá? Mas em tratativas já nos adiantamos, o professor Borbolatti e eu, nos adiantamos, já conversamos com o Guimarães, que é o nosso superintendente, ele já está fazendo tratativas com o jurídico e também com a EPSE, e ele me disse há poucas horas que o processo vai ser muito simples, vai ser um termo aditivo, tá? Eles vão fazer um termo aditivo, passando a EPSE, passando o HDT para o FNT. Ah, então é mais simples, né? É simples, não É simples. Fechamos então o bloco de administração. Só relembrando para quem chegou agora, nós tivemos um médio de, agora com algumas que estão chegando, 50, 60 perguntas, que está chegando algumas agora, mas que já foram contempladas aqui nas perguntas. Nós falamos sobre transição, a transição em si, infraestrutura e terminamos de falar sobre administração. Nós dividimos em blocos as perguntas. Os próximos 2 blocos serão sobre os cursos, tá? E sobre concursos, no fim, tá bom? Professora, sobre cursos, acho que já podemos começar, né, a falar. Tem muita gente ansiosa, muita pergunta de curso. Eu falei, gente, todo mundo. Perguntas. Primeiro eu vou falar um que é relacionado ao UFT, que aí eu já vou até que pular aqui a primeira pergunta. Por que a UFT, o questionamento, acredito que seja de aluno ou outro que queira ingressar. Por que a UFT de Araguaína não tem direito, enfermagem e outros cursos mais atrativos? Queria que a senhora explicasse um pouco isso para eu poder seguir nas outras perguntas. Ok. Bom, a criação de um curso superior em uma universidade pública, federal, não é tão simples. A criação depende, primeiro, de uma política de Estado e, consequentemente, de decisões, né, do Ministério da Economia, especialmente, né, da Economia. Muitas pessoas acham que é o MEC. Não é o MEC, é o maior responsável da economia, porque é onde libera o recurso, é onde libera o código de vaga para o professor, para o técnico administrativo. O MEC trabalha ali com a questão mais de regulação, de observar o PPC, mas os recursos, né, para a efetiva implantação de um curso depende do Ministério da Economia. Então, depende do Ministério da Economia e do MEC. No trâmite junto ao MEC, nós já observamos que não temos grandes problemas, né? Se nós seguirmos as orientações, as diretrizes do Ministério, é tranquilo. Às vezes nós não conseguimos implantar os cursos necessários que a sociedade deseja, porque precisa de recurso. O recurso não depende de nós. Diferentemente de uma universidade privada, se ela tiver a receita, ela implanta. Se ela tiver dinheiro, ela implanta o curso e atende a sociedade. No nosso caso, não. Nós dependemos do Ministério da Economia e do MEC. Pois bem, nos últimos anos, nós tivemos, há 10 anos, 10, 11 anos, nós tivemos a oportunidade, teve o programa Reúne, né, onde foi um programa do governo, que expandiu o ensino superior no Brasil, né? E no campus de Araguaína, nós criamos alguns cursos, implantamos alguns cursos, e os cursos que foram implantados em Araguaína foram 3 tecnológicos e mais 3 ou 4 cursos de licenciaturas, né? Química, Física, Biologia, mais o tecnológico em Logística, mais o tecnológico em Cooperativismo e mais um tecnólogo em turismo, né? Há 3 anos, em 2012, 2013, nós criamos o curso de medicina. Por quê? Por que foi criado o curso de medicina? Porque foi aproveitada aí uma grande janela de oportunidade, na ocasião com mais médico, né? Na época, o professor, nosso ex-reitor, o professor Márcio da Silveira, conseguiu fazer uma articulação com os parlamentares do Tocantins, juntamente com o Ministério da Educação, e na esteia daquele momento lá do Mais Médico, conseguimos levar o curso de medicina para Araguaína. Então, só que colocando que não é tão simples abrir um curso. Mas eu acredito que com a universidade nova, né, que a UFNT está surgindo, e com todo o apoio, e com todo o engajamento, né, que a sociedade está engajada, né, a representação política está engajada, eu acredito que não será tão difícil e que talvez no médio e no longo prazo a UFNT possa ampliar os cursos, né,
de graduação, de pós-graduação e de tantos outros projetos ligados ao ensino superior. Certo, professora. E, no caso, os cursos que são ofertados pela UFT serão os mesmos que a UFNT absorveu, né? Sim, sim, sim. Serão mantidos. Todos Mestrado, mantidos. doutorado, graduação. Sim, sim. Tudo mantido. Professora, uma pergunta que chegou no chat agora é sobre vestibular da UFNT. Quando é que tem previsão e se ainda vai ser o UFT que vai fazer essa intermediação? Essa também vai ser uma decisão do novo reitor, né? Enquanto Campos de Araguaína e de Tocantinópolis pertencerem ao UFT, vai seguir o nosso modelo, tá? Uhum. Agora, a partir do momento em que o reitor pro tempore for nomeado, que a UFNT começar a caminhar, né, com suas próprias pernas, aí eles vão decidir se vão aderir 100% ao SISU, se eles vão fazer 50%, se vão fazer o PSC, se vão fazer um vestibular interno, como nós temos o nosso. Então, essa é uma decisão que vai caber aos gestores da UFNT, e não a essa comissão de transição. Mas existem, Poliana, só para deixar claro para quem nos ouve, que existem muitas possibilidades hoje, né? Então, a própria UFT hoje, ela tem expertise para fazer vestibular. Então, caso a UFNT, mais na frente, queira aderir, não, nós não queremos trabalhar com SISU, nós não queremos PSC, porque a universidade tem autonomia para isso, ela não é obrigada a seguir um modelo de vestibular. Então, se a UFNT lá na frente decidir que vai adotar um vestibular interno, que de repente vai adotar cota, a UFT está preparada para contribuir e para ajudar na elaboração desse processo seletivo. Mas essa é uma decisão que não cabe a essa comissão. Vai caber a gestão da UFNT. Só para tentar resumir aqui e entender. Os vestibulares ainda estão acontecendo, vão acontecer pelo UFT. Tanto é que a pergunta aqui do André, do segundo semestre, fez inscrição. Ainda é o UFT, até porque a gente não tem um pró-tempore, a gente não tem um reitor temporário. Então, independentemente se ele vai entrar em agosto, setembro, outubro, o vestibular ainda vai ser esse da UFT. Tá, pessoal? Isso. Se ficarem com dúvida. Migrar os cursos, viu, Poliana? No momento em que fizermos a migração dos cursos, esse aluno que entrou no último vestibular, se ele só tiver um mês na UFT, ou de repente ele nem sequer ainda entrou na UFT, ele já é aluno da UFT. Deixar isso bem claro. Isso. Tá bom? Respondeu, André? Eu vi um joinha ali, parece que respondeu. Tá bom. Eu vi meu joinha, ok. Obrigada, André, pela pergunta. Professora, outro assunto bastante pedido aqui é um bloco de concursos, e é o bloco maior. Quem tiver aí, chama o colega, que eu sei que muita gente mandou querendo saber sobre isso. Pessoal, dos cursos, se vocês quiserem também mandar mais perguntas, vocês podem mandar, a gente está com tempo, está tranquilo aqui as respostas, professora Ana Lúcia sabe de todas. Professora, vamos começar o bloco concursos. Primeira pergunta. Na lei, cria-se, né, os 175 cargos efetivos. O nosso colega aqui quer saber se esses 175 cargos que estão na lei, eles vão ser preenchidos por meio de concurso. Uhum. Essa é a primeira pergunta. Né? Essa é a primeira pergunta. Vou fazer aqui um geralzão, aí você dá um resumo, pode ser? Pode. Tá. Se tem previsão para concurso público na área administrativa, se tem nova previsão de códigos de vagas para docentes, e vou fazer 4, que aí faz o bloco, que tem mais, né? E se os servidores que já tem na UFT, eles vão ser transferidos, tipo assim, não vai ficar ninguém para o UNT, vão ser transferidos para outros lugares. Certo, vamos lá. Vamos a esse bloco. Primeira pergunta é sobre os 75 cargos criados, né? 175. Na lei. Então, veja bem, todos os cargos serão preenchidos por meio de concurso. Aqueles que a lei, aquele que está dentro da lei. Por exemplo, quando os 175 cargos foram criados na lei da UFNT, na sequência, o governo criou uma lei extinguindo alguns cargos que existem na nossa lei.
por exemplo, vou tentar ser mais objetiva, mais didática, né, que é meu papel enquanto professora. Por exemplo, nós temos na lei de criação da UFMT, me parece que 5 códigos para secretária executiva. Uhum. Esse cargo, secretária executiva, foi extinto, o governo extinguiu. Né? Tem lá outros cargos, por exemplo, técnico de laboratório em segurança do trabalho, que também está na lei, mas foi extinto. Então, para esses cargos que está na lei de criação do FT, mas que na sequência o governo extinguiu, nós não vamos poder fazer concurso. Nós só vamos poder fazer concurso para aqueles cargos que estão dentro da lei, que a gente pode, de fato, fazer concurso. Secretária executiva, isso aí a gente não vai poder concursar, tá? A segunda pergunta, você falou sobre a questão da previsão de carreiras administrativas e docentes. Esses aí. Sim, eu prefiro que você me lembre. Melhor. Vamos lá, segunda pergunta. Se há previsão de concurso público nas carreiras administrativas? Não há previsão, tá? A UFNT tem um orçamento, eu quero deixar isso bem claro. A UFT tem um orçamento aprovado, cerca de 12 a 13 milhões de reais, no grupo de despesa pessoal, tá? Então, esse recurso é para os 175 cargos, mais as funções. Então, tem dotação orçamentária e tem crédito, ou seja, se nós tivéssemos aqui os códigos aprovados, criados pelo Ministério da Economia, nós poderíamos, né, se tivéssemos ainda dentro do tempo regulamentar, porque todos vocês sabem que nós estamos em ano eleitoral, né? Então, a gente tem que seguir uma regra, né, de concurso público, mas se o Ministério da Economia já tivesse criado, de fato, e liberado esses códigos, nós já poderíamos dar provimento a eles, porque o orçamento existe, que é o mais difícil, né, teoricamente, o orçamento, não só a dotação, mas o crédito, ou seja, a autorização para gastar o recurso, né? Mas nós não temos o código. Eu costumo dizer para tornar o entendimento mais fácil, né, que às vezes são questões muito técnicas e via de regra, nem todos compreendem a mecânica, o gerenciamento disso, eu vou fazer uma analogia bem simples. Imagina só que alguém diz para você, Poliana, eu vou te dar aqui R$1.000 para você transformar em bolo. Eu quero 10 bolos, cada bolo vamos já R$100, né? Aí te dá o dinheiro, te dá o R$1.000. Você tem o dinheiro para fazer o bolo, mas você não fez o bolo, né? Aquele bolo só vai entrar na prateleira no dia que você fizer. No dia que você fizer o bolo, colocar no forno, tirar ele, botar na prateleira. É a analogia que eu faço para o código. Nós temos o dinheiro para pagar a função, nós temos o orçamento para pagar o salário do técnico, mas nós não temos o código, ele não está na prateleira. E é o Ministério da Economia que cria esse código, tá? Então, nós, mais uma vez, vamos depender da autorização do Ministério da Economia e também adiantando que já fizemos tratativas com o Ministério da Educação, porque isso não depende do Ministério da Educação, às vezes as pessoas confundem, acham que tudo que é universidade é o Ministério da Educação que resolve, não é. No que diz respeito a código, a pessoal, não está dentro da estrutura do Ministério da Educação. Então, o Ministério da Educação já encaminhou um documento para o Ministério da Economia, dizendo assim, olha, existe orçamento para os concursos, para os códigos da UFNT. Então, eu preciso que vocês disponibilizem, que vocês criem. O que aconteceu há poucas semanas? A criação de uma lei complementar 173. O que diz essa lei complementar 173? Vedando o concurso público até dezembro de 2021. O que o MEC está alegando e nós, juntamente, a da UFT, que tutoria a UFNT, o que nós estamos alegando junto ao Ministério da Economia? Que não é despesa nova.
tá? Porque essa lei complementar 173, ela foi criada para não para que o Estado não aumente as despesas, né, em decorrência dessa crise fiscal e de tudo que está acontecendo no Brasil. Então, o que o MEC está alegando, e nós estamos reforçando, que não é despesa nova, a UFNT foi criada no ano passado, inclusive o orçamento está em vigência de 2020. Então, nós não podemos, a UFNT não pode ser penalizada com essa lei, tá? Então, é um trabalho que nós estamos fazendo junto ao Ministério da Economia. Eu não tenho dúvida que nós vamos também conversar com os parlamentares do Tocantins, né, com os deputados, com os senadores, para que eles possam nos ajudar a fazer esse trabalho, né, esse convencimento e esse apoio junto ao Ministério da Economia, para que o Ministério da Economia possa liberar, criar esses códigos e que eles possam estar disponíveis para realizarmos o concurso público. Isso também vale para docente, né? Fica o mesmo... Exatamente. Mas, no momento, Poliana, esse orçamento só tem vaga, só está disponível para técnico administrativo. Não tem código docente. É só para técnico. Por enquanto, se a gente conseguir aí nessa negociação, é só um concurso para técnico. E dentro daqueles cargos que já existem. Exato. Exatamente. Tá bom? Exatamente. Certo. Mais uma pergunta, professora. Os funcionários, né, os nossos servidores aqui da Araguaína e Tocantinópolis, eles serão transferidos, vão ficar ou vai ser feito concurso? Não, Poliana. Quando saiu a lei de criação da UFNT, duas questões foram colocadas lá, tá? E eu acredito que essas duas questões foram colocadas para evitar problemas, porque algumas, dentro das 5 novíssimas, das 5 universidades, as mais novas, eu sei que a de Rondonópolis teve problema, porque o MEC não colocou lá a questão de pessoal. A partir do momento em que criou a universidade, no caso da UFNT, ela disse, a partir desse momento, patrimônio, tudo que for patrimônio e pessoas não podem mais sair da universidade, a não ser por meio de redistribuição, né, ou de permuta, né? Então, hoje, para um técnico administrativo ou um professor, caso ele queira sair da UFNT para a UFT, muito embora já seja o UFT ainda, mas se ele quiser sair do campus de Araguaína, vamos tratar melhor assim, campus, né, para não confundir. E hoje, um professor ou um técnico, se ele quiser sair do campus de Araguaína, ou de Tocantinópolis, para o UFT, ou para qualquer outro, para qualquer campus da UFT, ou para qualquer outra universidade, o processo é idêntico. É por meio de um processo de redistribuição. E também eu preciso adiantar que hoje já tem alguns processos de redistribuição de alguns professores e técnicos, né, que vão ser redistribuídos, né, ou para o campus da UFT, ou para fora, para outra universidade, e que esse processo só será possível após a nomeação do reitor pro tempore, especialmente se a redistribuição for entre campus de Araguaína e Tocantinópolis e campus da UFT. Então, nós vamos ter que aguardar ainda a nomeação do reitor para ele poder fazer, assinar e tramitar os documentos junto ao MEC. Tá? Então, resumindo, todos os técnicos e professores que estão no campus de Araguaína e de Tocantinópolis já estão formalmente dentro da UFNT, só podem sair por meio de redistribuição ou de permuta. Entendi, professora. Já responde umas 3 perguntas aqui, professora. Uma pergunta que eu esqueci o nome, mas eu anotei aqui. Ele quer saber se existe a possibilidade de ter um edital de redistribuição entre quando for criada implementar o nome ao reitor pro tempore, né? Se existe essa possibilidade de redistribuição, um edital de redistribuição. Né? Ele trabalha, acho que ele mora no Pará, coisa assim, ele me informou. Entendi, eu estou entendendo o que ele está perguntando. Bem, isso aí vai ser uma decisão da gestão, da UFNT. Mas, a partir do momento em que a UFNT, em que os cargos forem criados e forem disponibilizados para a UFNT pode sim fazer isso.
Ao invés de fazer um concurso, a Federal do Sul da Bahia, eu acho que usou essa estratégia. Ela não fez concurso para professor, eu tenho certeza, não fez esse concurso, digamos assim, esse concurso normal que as universidades fazem. Eles abriram o edital e pessoas do Brasil inteiro, professores, se candidataram, entendeu? E eles faziam uma entrevista, ali o currículo e tal. E o que eles davam em troca? O código, tá? Então, para responder diretamente a pergunta do colega, não sei se foi Emisvaldo, né? Emisvaldo, do Unifesp, Então, Emisvaldo, isso pode acontecer sim, mas desde que a UFNT tenha o código, tá certo? Porque eu acredito que a Unifesp não vai te liberar sem uma contrapartida, não é? Então, da mesma forma para a UFT, Poliana. Então, porventura um técnico quiser vir para a UFT, não é? Nós vamos ter que dar o código para Araguaína e Tocantinópolis, tá? Da mesma forma, o professor. Se tiver um professor que queira vir para qualquer um dos campos da UFT, nós vamos ter que dar um código para o UFNT, tá? Então, nesse processo. Agora, como a UFNT vai fazer para ocupar os cargos quando eles forem liberados, vai ser uma decisão da gestão, né, da UFNT, da equipe gestora. Se vai fazer concurso, se vai abrir concurso, se vai abrir um grande edital para que o Brasil inteiro saiba que está se criando uma nova universidade, mas essa é uma decisão que tecnicamente pode ser feita, né, importante, isso tecnicamente é possível, mas a decisão vai ser da equipe gestora, não é da comissão de transição, tá? Muitas perguntas agora relacionadas a essa. Pode tomar sua água, professora? Vamos lá. Ok. A UFNT pode aproveitar os concursos vigentes da UFT e do IFTO? Pode, desde que a UFT e o IFTO aceite, né? Porque, veja, às vezes a UFT pode dizer assim, não, eu só tenho dois aqui na minha lista de administrador. Se eu liberar, amanhã ou depois eu tenho aqui um vacância, eu não tenho quem chamar, entendeu? Então, pode. Mas aí isso vai ser conversado, né? Como está muito difícil, né, a liberação de código para universidades, a UFT, nesse caso, já passa a ser uma universidade antiga, né, velha, relativamente. Então, anos antiga. Com certeza a UFT dificilmente vai ter novos códigos, né, para concurso. Então, é possível que em alguns códigos a gente libere tranquilamente, no momento em que o MEC liberar os códigos para o UFNT, podemos sim, tanto usar o concurso do IF quanto da UFT. Agora, isso vai depender de uma conversa. Isso é muito simples, é fácil de resolver. Tá vendo, pessoal? Quem está aí pensando em redistribuição, em ser chamado, vamos ter esperança. As últimas perguntas foram essas, professora, de pergunta que eu acho que eu gostaria de esclarecer, porque eu acredito que muitos que foram aprovados no concurso da UFT, né? Talvez dizem, nossa, e esse concurso vai valer ainda para a UFNT? A UFNT, eu só reforçando, pode sim, tá, pessoal? Então, no momento que se a UFNT receber esses códigos e quiser aproveitar o concurso da UFT, pode, não só, você falou UFT e IFTO e UFT. Podemos sim, se o nosso concurso estiver em vigência, nós vamos fazer todos os trâmites, cuidar para prorrogar o máximo que a gente puder, exatamente para que a gente possa contribuir com a implantação e com a consolidação no espaço de tempo maior, mais rápido possível, menor, né? Mais rápido possível, da UFNT. Então, essa é uma questão já pacificada entre nós, e se a UFNT quiser aproveitar a nossa lista de concurso, nós vamos nos empenhar em fazer isso. Certo. A Miranda está perguntando assim, se vai aproveitar só do Tocantins, do Goiás, não? Não, então, veja bem, eu quero aqui, talvez esteja sendo um pouco repetitiva. O pessoal vai entrando. Eu sei. Essa é uma decisão que não cabe à transição, né? Essa é uma decisão que vai ser tomada pelos gestores da UFNT, né?
Como eu falei, geralmente IF e UFT, como nós estamos no mesmo estado, isso é possível. Então, com o FG, aí eu penso que já tem outros processos que eu não saberia afirmar. Então, eu prefiro não falar para não cometer nenhum tipo de erro, tá? Com relação ao IF e ao UFT, sim, mas com relação a outras universidades, eu já não sei. O que pode acontecer, tá? Você de Goiás, que está fazendo essa pergunta, é se a UFNT, se os gestores da UFNT resolverem abrir um edital de redistribuição, aí vocês podem ser contemplados, porque aí o que acontece? A UFNT abre, vamos imaginar, vai abrir um edital para administrador, para técnico, e aí manda o código para a universidade de origem dessa pessoa que vai vir para o FNT, tá bom? Mas isso é uma decisão, tá, pessoal? Reafirmo, é uma decisão dos gestores da UFNT, e isso não vai acontecer agora. Esperar um pouquinho mais, até o Ministério da Economia se pronunciar, enfim. Certo. Professora, a gente está nos últimos 10 minutos aí da nossa live, e só para reforçar, relembrar que a gente já falou aqui da possível nomeação do Protempo nos próximos 2 meses, né, 2 meses e meio. Falamos de infraestrutura, tá? Já falamos da questão da administração, coisas mais técnicas. Falamos do curso, falamos de vestibular, tá, pessoal? E de concursos. Professora, tem mais alguma coisa que você queria enfatizar aqui na nossa live? Eu falei no início, mas eu sei que muitas pessoas entraram depois das 17 horas, só reforçar qual é o papel dessa comissão. O papel dessa comissão, ele é um papel técnico, tá? A UFT hoje tem 17 anos, nós temos plena confiança no trabalho que nós estamos fazendo, é um trabalho feito por meio de muitas mãos, nós criamos uma comissão central, com membros da reitoria, de todas as pastas das pró-reitorias, especialmente daquelas que atuam no campo mais técnico, operacional, atividade e meio, e também nós colocamos técnicos, professores do campus de Araguaína, do campus de Tocantinópolis, criamos 4 grupos de trabalho, um grupo de trabalho de comunicação, né, que você coordena, né? Então, é um grupo juntamente com a SUCOM, com o professor Kleber Abreu, que é o nosso superintendente, né? Nós criamos um grupo de trabalho de administração, onde nós trabalhamos por meio desse grupo, com toda a parte mais de logística mesmo, operacional, por meio desse grupo de trabalho que nós vamos fazer a migração dos sistemas, principalmente de orçamento, contrato, contabilidade, finanças, compras, patrimônio, almoxarifado. É uma comissão que vai ter muito trabalho. Criamos tem uma terceira comissão que nós chamamos de gestão de pessoas, que vai que o objetivo, né, ou as competências atreladas a esse grupo é exatamente também a migração dos sistemas, são sistemas complexos, que boa parte deles já são operados pelos técnicos de Araguaína e de Tocantinópolis, né? Só que agora vocês terão as senhas, né, o acesso mais estratégico. Hoje os técnicos têm as senhas mais do campo operacional. A partir do momento em que a UFNT, em que criarmos o CNPJ e fizermos a migração dos sistemas, então os técnicos terão, suas senhas serão mais no campo estratégico e tático e operacional. Vocês vão fazer o início, o meio e o fim do processo, né? Por exemplo, de uma folha de pagamento, de aposentadorias. Então, esse grupo de trabalho tem esse objetivo também de mapear funções, de levantar a força de trabalho, de formular processos, né? E temos um 4º grupo de trabalho que nós chamamos de desenvolvimento institucional. Esse é um grupo de trabalho muito importante, é um grupo de trabalho estratégico,
que vai já dar início à concepção do modelo, a pensar o UFNT dentro do contexto da região norte do Tocantins, da região norte do Brasil. E eu acredito que esse grupo também vai pensar já as questões normativas, né, do marco regulatório que a gente precisa criar para a UFNT, né? A UFNT, ao ser criada, a gente precisa ter as resoluções, pelo menos aquelas mais necessárias, né? Nós precisamos implantar já uma auditoria interna, nós precisamos agir, trabalhar para que muitas coisas já aconteçam, para que no dia que a UFNT, de fato, começar a caminhar, a ouvidoria já esteja pronto, o sistema de informação também já esteja pronto, a auditoria interna já esteja pronto, porque nós estamos vivendo um momento de 2003 para cá, 2003 foi quando a UFT foi efetivamente implantada, de 2003 até aqui, muitas coisas, houve muita evolução, muita inovação no quesito administrativo operacional, né? E eu acredito que nós não teremos o tempo e a paciência que os órgãos de controle tiveram conosco, lá em 2003. Então, eu, de fato, juntamente com toda a equipe, né, com todo o grupo da Comissão de Transição, nós já estamos preocupados com isso, já estamos em conversa com a auditoria interna, estamos em conversa com o pessoal da ouvidoria, para já iniciarmos essas conversas com o grupo da UFNT. Então, essas são as minhas palavras finais, Poliana, reforçar que o nosso compromisso com a UFNT é um compromisso de fazer a melhor transição possível, criar um ambiente extremamente salutar e que a UFNT possa dar um grande salto, né? Que a gente possa, que a UFNT não precisa trilhar o mesmo caminho que a UFT. Temos, como já disse, muita confiança, tranquilidade no nosso trabalho, e sabemos que vai ser possível fazer a transição. Tanto, estou falando por mim, pelo professor Bovolato, por todos os pró-reitores que estão nesse processo, por toda a equipe técnica. A UFT tem uma equipe técnica fantástica, valorosa, competente, e nós temos muita confiança de que nós vamos fazer um trabalho muito bem feito e criar as condições para que o UFNT nasça, né, de fato, né, ela já nasceu, mas que ela comece a caminhar com bastante confiança. Eu acho que essa é a palavra final que eu quero deixar. É confiança. Confiança no nosso trabalho, na capacidade que nós temos de fazer o trabalho, e confiança também entre os pares. A confiança estabelecida entre nós, de que todos nós estamos trabalhando juntos num projeto que não é só de Araguaína e de Tocantinópolis, mas é um projeto de uma sociedade, é um projeto do Tocantins, é um projeto do norte do Brasil. Então, é a confiança de que nós todos estamos engajados e lutando para o fortalecimento da universidade pública, independentemente se é o UFT, o UFNT, o F alguma coisa, mas é a luta pelo fortalecimento de uma universidade pública que nós sabemos que é o maior patrimônio que o povo brasileiro